Olá a todos, esse é o nosso vídeo explicativo do Laboratório 6 sobre Device Drivers no Linux. Esse projeto faz parte da disciplina de MC504 de Sistemas Operacionais. Vamos lá. Esses são os integrantes do grupo, eu, Fernando Kenzo e Fábio Luiz. Então vamos começar. Aqui estão os objetivos do projeto. O primeiro é entender melhor como nós utilizamos módulos para adicionar novas funcionalidades no kernel. No nosso caso, as funcionalidades são Device Drivers. E o outro objetivo é implementar um pseudo-device driver com algum contexto ou objetivo em mente, com algumas funcionalidades mínimas como utilizar um buffer para armazenamento e utilizando métodos como copy from user e copy to user para interagir com o usuário. E podemos também utilizar metodologias mais modernas como IOCTL. Mas antes de começar com a nossa implementação e como nós fizemos, o que tivemos de ideia para o nosso projeto, vamos dar um contexto inicial sobre o que é um Device Driver. No contexto de sistemas operacionais, o único componente do sistema que tem acesso ao hardware para interagir com o hardware é o kernel. Então, o usuário, ou onde nós rodamos nossos aplicativos, como browser, etc., eles não têm acesso direto ao hardware. Mas aí vocês podem estar se perguntando, como que nós utilizamos os recursos da nossa máquina? Então é aí que entram os Device Drivers. O Device Driver é como se fosse um tradutor. Ele é um código dentro do kernel que interage com o hardware. E ele expõe apenas uma interface minimalista e muito simples para que o usuário possa interagir para utilizar os recursos do computador. Um dos comandos mais simples e mais clássicos é o cat, que nós utilizamos para ler informações, e o echo, que é para escrever na memória. Então, o Device Driver ele faz o meio entre o usuário e o kernel, para que ele possa utilizar os recursos do computador. E o que é um módulo? Bom, o módulo é a forma na qual nós conseguimos adicionar funcionalidades no kernel de forma dinâmica. O módulo não funciona apenas para implementar Device Drivers. Ele também serve para implementar sistema de arquivos, protocolos de rede e outras extensões que nós quisermos adicionar no kernel. Então nós conseguimos adicionar o Device Drivers com os módulos. Bom, agora vocês estão vendo na tela a nossa ideia de projeto. A nossa ideia foi implementar um DLP no kernel. DLP significa Data Loss Prevention, ou seja, é uma proteção de dados sensíveis a nível do kernel, onde nós tivemos a ideia de que adicionar uma funcionalidade de mascarar dados sensíveis. Então nós conseguimos avisar ao kernel quais informações ou padrões nós queremos mascarar, e baseado nisso nós podemos mascarar esses valores e escondê-los. Então a nossa ideia aqui foi fazer uma função que intercepta esses dados na memória e mascara de acordo com os dados que nós queremos esconder. Então, no caso daquela imagem, o usuário copiou dados restritos para uma aplicação externa. No caso, o driver ia interceptar o buffer de memória e aplica uma máscara, adicionando asteriscos ao invés da palavra ou valores que a gente quer mascarar, antes que chegue na aplicação externa. Então, a gente teve essa motivação para implementar o kernel DLP. Agora vamos ver na prática como que nós implementamos o kernel DLP e como que ele consegue mascarar os valores sensíveis que o usuário deseja. Vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos rodar na prática o nosso driver de DLP. Aqui eu estou no meu repositório do GitHub que eu vou disponibilizar para vocês. E aqui tem os snippets de como que eu posso testar a aplicação. Então eu vou segui-lo com vocês. Primeiro, vamos verificar se o nosso driver está compilado e instalado. Vamos lá. Então, esse comando e vamos lá. Então, tudo certo até o momento. Agora vamos compilar o nosso arquivo do usuário, que foi apresentado anteriormente. Vamos ligar a nossa VM. Beleza. Vamos carregar o nosso módulo kernel DLP. Beleza. Vamos verificar
sua instalação. Então, vimos aqui que foi um sucesso, com a nossa mensagem aqui embaixo, DLP inicializado. Aqui que vem aquele detalhe que eu disse na implementação do nosso driver, que é o identificador do nosso driver, que no caso é 247. Então nós vamos criar o arquivo desse dispositivo. Vamos lá. Criado. Agora vamos até a nossa pasta compartilhada, que o host folder compartilha com o nosso share folder, certo? E vamos dar uma permissão para ele. Então agora vamos escrever alguns dados utilizando o comando de echo e mandar para o nosso kernel DLP. Beleza. Então agora vamos fazer um catch para ler, mas sem filtro, porque nós não fizemos o toggle do nosso filtro e nem adicionamos as palavras que queremos proibir. Então aqui temos a nossa string, né? Sem nenhuma censura, como nós fizemos no echo, certo? E agora vamos adicionar aqui as palavras que nós queremos censurar. No caso, nós queremos censurar a nossa senha e a nossa chave. Então vamos lá, vamos adicionar aqui no kernel DLP, que o usuário vai mapear justamente para o nosso comando para adicionar uma palavra para nós censurarmos. Beleza? Então vimos que deu certo porque temos esse print aqui, indicando que foi adicionada a lista de palavras. Agora, vamos ligar o nosso filtro de censura. Filtro ativado. E agora, se nós fizermos no catch novamente do nosso kernel, no nosso driver, a gente vai ver as palavras censuradas. Então, como vocês podem ver, agora nossa string está com asteriscos ao invés da senha e a nossa chave também está censurada. Então, se nós fizermos mais um teste, então fizermos um off, agora o filtro está desativado e fizermos o catch novamente, vimos que ele foi reativado e agora não está com asteriscos. Bom, pessoal, agora estou no meu VS Code aqui aberto com a nossa implementação do kernel DLP driver aqui. Então, eu estou aqui no meu diretório que eu criei chamado MC504 Lab 6, dentro da pasta drivers do diretório do Linux, e implementei esse arquivo aqui com a lógica principal do nosso driver de DLP. Então aqui temos os imports das bibliotecas necessárias, as macros, né, o tamanho do buffer, o máximo de palavras que nós podemos censurar. Aqui também temos a largura máxima, o identificador do nosso driver. E aqui temos duas constantes um pouquinho diferentes, né? Então nós utilizamos essa macro aqui, IO, que é Input Output Write. Então os dois estão ligados ao nosso identificador do nosso driver de DLP. Então a operação 1, ele recebe um inteiro e é responsável por fazer o toggle de ativo e inativo do nosso DLP, se vai censurar ou não as palavras. E aqui nessa operação 2, nós temos a transferência de string, que recebe uma string para que faça a censura dela, certo? Também temos as estruturas do nosso dispositivo, as variáveis de estado, que vão ser usadas durante a aplicação, e o mutex, justamente para proteger esses estados globais aqui. Então nós temos aqui se o filtro está ativo ou não, e etc. Bom, agora nós temos algumas funções. A primeira aqui que temos é a de leitura, onde nós fazemos o lock do estado e começamos a fazer a leitura do buffer. Então, como você pode ver, ele aloca primeiro um buffer temporário para processar sem alterar o valor original. E se estiver ativo, o filtro estiver ativo, ele censura trocando a palavra por asteriscos, certo? E depois retorna e o usuário consegue fazer a leitura com ou sem a censura, dependendo se estiver ativo ou não. Bom, aqui temos a função de escrita, onde recebemos do usuário a string
e depois registramos no nosso buffer. Ela é bem direto ao ponto, né? Bom, pessoal, agora nós temos a nossa função de configuração. Ele que é o responsável por gerenciar todos esses comandos que nós estamos criando para o nosso driver. E ele que decide qual comando executar através do programa do usuário, no espaço do usuário. Então vamos lá. Ele funciona através de uma lógica de switch baseada em casos, ou seja, qual comando está sendo chamado. Aqui no primeiro caso temos o comando de toggle, então ele recebe aqui o valor do emitido pelo usuário, faz uma pequena validação no tipo, caso contrário emite o comando inválido. Caso contrário, ele faz um lock do estado para que as threads não acessem esse valor e ativa o filtro e emite uma mensagenzinha aqui no final. Um outro caso é o comando de adicionar uma palavra para o banner. Então, da mesma forma, fazemos o lock do estado global para que não acessem durante nossa modificação. Fazemos algumas validações, como verificar o contador de palavras máximas e também verificamos a largura, o tamanho da nossa string. Se eles passar por esses dois filtros, a imagem é salva no buffer e emite uma mensagem. Caso contrário, se não for nenhum desses comandos, ele emite apenas um erro de comando inválido. Bom, pessoal, agora temos essa pequena estrutura aqui, que ela é basicamente o seguinte: ela é como se fosse um roteador e ela mapeia, quando o usuário quer ler, ele mapeia para a nossa função do DLP específica para ler. Quando ele quer escrever, a mesma coisa, ele é mapeado para a nossa função do DLP de write. E também aqui temos o nosso kernel DLP, que é o nosso arquivo de configuração, que eu expliquei antes. Bom, pessoal, aqui temos nossos métodos de inicialização. Aqui no init nós temos primeiro ele aloca uma região, né, na memória, então ele pega um identificador único. Isso que vai ficar bem claro quando nós rodarmos na prática aqui o nosso programa. Ele inicializa o nosso roteador de meta, que é o nosso struct, e também indica aqui com uma mensagem que foi inicializado. E aqui embaixo nós temos o método de saída, que faz o contrário do init. Ele remove tudo que nós utilizamos e desaloca aquilo que utilizamos. E também printa uma mensagenzinha aqui no final. Bom, pessoal, agora estou aqui em outro arquivo, na minha pasta compartilhada com o nosso VM, né? E aqui esse programa serve para interagir e configurar o driver através do terminal. Então ele permite algumas funcionalidades como ligar e desligar o nosso filtro e adicionar uma palavra que nós queremos censurar. Ele acessa primeiro o nosso driver, né? E depois vai fazendo o toggle aqui do nosso filtro ou adiciona a palavra que queremos censurar, exatamente como definimos na nossa pasta de drivers. Bom, pessoal, obrigado por assistirem. Esse foi o nosso projeto número 6 da disciplina de MC 504, onde nós aprendemos muito sobre System Drivers e conseguimos aplicar o conhecimento de toda a disciplina, desde o laboratório 1 até o laboratório 5. Muito obrigado por assistirem e ficarem até aqui. Até a próxima.